Deus não é obrigado a dar o sobrenatural. Qual é o natural para o pardal? Escrever a máquina? Não, por quê? Porque não tem dedo. A máquina também, não tem dedo. Claro, não. É natural o pardal dar risada? Não. Se o pardal começa a dar risada, é uma coisa esquisita, né? O pardal é natural voar? O pardal é natural. Um peixe voa? Não, o peixe nadar. Se o peixe começa a escrever um artigo de jornal, claro, não. É sobrenatural, está acima da natureza dele. Vamos ao mundo. Tá certo? A lua não escreve. Sobrenatural está acima da natureza do céu. Certo? O anjo está acima da natureza humana. Mas como ele ainda é criado, chama-se préternatural. Está fora da natureza. Préter quer dizer fora. Certo? Então, o conhecimento angélico é préternatural, não é natural para nós. Ah, mas a gente vive segundo natural. A gente não. Nós vivemos como natural. Se nasce da mãe, vive na casa, tudo isso é natural. Mas a gente não tem uma busca do sobrenatural. Você não tem uma busca sobrenatural, coisa nenhuma. Você não sabia que existe sobrenatural. A gente não está aqui por causa de Deus. Tá, mas não, você não sabe o que é o sobrenatural. Por isso está perguntando. Tá. Se você não. Como é que você pode perguntar? Se você sabe, você não precisa nem perguntar. Você pergunta o que é o sobrenatural. Como é que uma pessoa podia buscar uma coisa que ela não sabe? Eu tinha uma sobrinha. Sobrinha, não por mais distante. É filha de um primo meu. Gigante pela própria natureza. Tinha 6 anos de era completamente boba, né? Ela veio em casa e sumiu uma peça de xadrez. Então, eu falei, foi ela. Então, telefonaram a casa dela, pegou as peças de xadrez do tio, não. Se você encontrar, não apresentar, eu já vou procurar. Ela não sabia o que era peça de xadrez e ia procurar. Ninguém pode procurar o que não sabe o que é. Compreendendo? Não, é que. Isso é muito importante. Pois é. Pois é, a concepção de que na natureza humana existe uma exigência do sobrenatural um absurdo. Se existe na natureza, não era sobrenatural. Não, entendi. Mas a gente quer que isso sobrenatural. Não. O sobrenatural é a vida da alma. Você está falando. Os homens não acham que Deus existe? Muito bem. Achar que Deus existe ou buscar provas que Deus existe não é buscar o sobrenatural. Então, um filósofo que não é batizado, ele pode até provar que Deus existe, Aristóteles, mas ele não tem vida sobrenatural. Aristóteles não tem vida, ele não era batizado. Deus não vivia na alma dele. Ele procurou provar que Deus existe, provou até. Até provou. Provar que Deus existe não é sobrenatural. Isso é uma questão da natureza. Prova-se com a inteligência. Provar que Deus existe é natural. O sobrenatural é agir junto com Deus. Isso nenhum homem sabia. Você compreendeu? Então você me pergunta, mas o homem não procura conhecer a religião? Isso não é sobrenatural. Isso é compreender que se tem pedra, tem planta, tem animal, tem homem, tem que ter alguma coisa superior. Isso não é sobrenatural, isso é raciocínio natural. As provas de ser Deus são provas naturais. Você compreendeu? O sobrenatural é que a vida de Deus entre em nossa alma com o batismo. E nós somos, então, capazes de fazer ações junto com Deus, que tem, então, valor infinito. E isso ninguém sabia. E nem está na nossa natureza saber. Deus podia ter feito Adão, sabendo até provar que Deus existe. Podia até conversar com Deus. Tá certo ou não? Mas não tinha ato sobrenatural. Se Deus não estava vivendo na alma dele, Adão tinha uma vida natural, conversando com Deus. Você compreendeu, então? Bem, você pega, por exemplo, uma samambaia, certo? Tem vida vegetal, né? Que nem funcionário público. Come, não faz nada, fica sob ela mesma. Samambaia, funcionário público, é funcionário público. Samambaia, funcionário público, é a mesma coisa, certo? É o tipo de vida vegetativa.
Certo? Assiste o jogo do Corinthians. Depois, tem a vida animal. Certo? Então, bebe caninha, dorme, digere, isso é vida animal. Depois tem a vida racional. Depois tem a vida intelectual, que é um pouco maior que a racional, estuda. Certo? Agora, nós sabemos, pela inteligência e pela revelação, que tem uma vida angélica, sem corpo. Eu sei, pelo raciocínio, que existe uma vida divina. Raciocínio natural. A vida divina é infinitamente superior à vida angélica e à vida humana. Só isso aí. Adão podia saber disso e não ter vida divina. Deus, por bondade, entrou na alma dele e vivia na alma dele. Então Adão passou a ter méritos infinitos, que ele perdeu quando pecou. Nós recuperamos com o batismo. Ter vida sobrenatural, então, não é saber que Deus existe. Você compreendeu? Os povos indígenas que falavam que tinham em Deus, não tinha nada de sobrenatural. Certo? Compreende bem a diferença? Então, você fala, não, mas o homem deseja que Deus, buscar Deus. Isso não é sobrenatural, isso é natural. Viver com Deus na alma, isso é sobrenatural. Então, você se confessa. Então, para a absolvição. O que acontecia? Quando deu absolvição, Deus entrou na sua alma. E daquele momento, você respirar tem valor infinito. Antes, você ajudava um pobre, não tem valor nenhum. Nenhum. Ajudar um pobre é natural. Faz muita. Claro, o pessoal pensa que vida sobrenatural É ajudar os outros. Atravessar o seguir atravessar a rua, isso é um absurdo. Atravessar a rua é um natural. Se é feito junto com Deus, tem valor infinito. Aí é sobrenatural. Adão, você até comentou isso na semana passada, ele ia para o céu. Ele não podia ir para o céu. Não podia ir para o céu. Se Deus não desse a vida sobrenatural, não podia ir para o céu. Mas ele tinha vida sobrenatural. Porque Deus deu, está dito na Sagrada Escritura. Nós somos homens, a nossa imagem semelhante. E a igreja ensina. Deus criou Adão no estado de inocência e santidade. Ele tinha Deus na alma. Por isso que ele conversava com Deus. Tá. Então, mas, teria um momento que ele sairia para o terrestre e ia para o céu, se ele não tivesse pecado. Não podia ir para o céu, filho. Para ir para o céu, você tem vida sobrenatural. Se Deus não tivesse dado para ele a vida sobrenatural, ele não ia para o céu. Isso, então. Deus ia para o céu quando Deus julgasse conveniente, ele julgasse que queria. Mas não morreria. Tá. Certo? Esse estado de Adão nós não vamos ter. Não existe mais, acabou. Entendeu? A não ser até ter, né? Entendeu? A vida sobrenatural, filho, é a vida da fraternidade nossa alma. Nós só temos com o batismo ou com a confissão. Depois de pecado, você recupera a confissão. Só. Com a vida de Deus na alma, Deus habita em nós. Assim como a luz está agora aqui nesse ar. Entendeu? Ele não faz parte de mim, como a luz não faz parte do ar. Mas ele está unido a mim pela vida sobrenatural. Quando eu faço qualquer coisa boa, ou qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus, por exemplo, digerir a empadinha que eu comi agora, tem valor infinito. Se eu tenho pecado mortal, eu só digiro empadinha, não tem valor infinito nenhum. Tem um valor muito pequeno. 2 centavos, 2 centavos. Entendeu? Só isso. Tudo bem? Entendeu, filho? Então, o fato de Aristóteles conhecer que Deus existia não é sobrenatural. O fato de querer provar que existe não é sobrenatural. É tudo natural. Eu acho que provar matematicamente que Deus existiu. Não, mas não é, se provar mesmo filosoficamente não é sobrenatural, é natural. Todos os atos da inteligência são naturais. Os atos sobrenaturais são os atos praticados junto com a graça divina. Deus pode ser um só conosco, com a graça. Então a nossa natureza adquire um valor infinito.
Você entendeu? Pois não me seguir. O Deus que se fez homem, quando a gente comunga, nos faz participantes da divindade. Os nossos antigos apóstolos sabiam que sois Deus. Claro que nossos apóstolos eram deuses. É Deus com participação, porque tem a vida infinita. Por isso que é muito grave o pecado. O pecado expulsa de nós a presença da divindade. Então a pessoa não é mais capaz de fazer nada de valor infinito. Só faz coisa de valor finito. Bem, está bem agora? Tem alguma pergunta mais? Qual que é a diferença? Se tem diferença de mártir e santo? O mártir é aquele. Mártir tem testemunho. É aquele que testemunha que Deus é verdadeiro, que existe verdadeiro, dando sangue. Ele prefere morrer do que negar o que Deus disse, o que ele disse. Testemunho. Certo? O padre Paul, no campo de concentração. Certo? Mataram um guarda lá, então os nazistas pegaram 10 pessoas e condenaram a morrer de fome. Os que pegaram eram um homem, pai de família, que chorava, então ele pediu para os nazistas terem ele na câmara lá para morrer de fome. Então foi canonizado como mártir por isso. Falso. Ele não morreu para testemunhar a verdade. Então, o mártir Ele não foi. Mártir está no céu. Todos os mártires estão no céu. Não tem nem processo de canonização. O nosso Senhor falou que o bom ladrão ainda hoje está escondido no paraíso. Porque o bom ladrão disse para o mau ladrão: tu blasfemas pelo mesmo suplício que ele. Nós merecemos o castigo de nossas ações, enquanto era inocente. Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. Eu disse, Senhor, e que estiver no paraíso, nosso Senhor que ainda hoje está escondido. Por que hoje? Porque a humanidade é um hoje para sempre. Você entendeu? Então ele é mártir. O bom ladrão é mártir. Nós vamos imitar a morte dele, não a vida. Certo? O maluco imita muito a vida dele. Não, precisa. Não. Quem mora de mar está tudo perdoado. O bom ladrão não tinha matado muita gente, era ladrão de tudo, era até deputado. Foi perdoado na hora. Morreu, ele está no céu. Tá certo, é o único jeito de deputado para o céu é esse. O modelo do mar. E aquela coisa de mulher, quando morre de parto, também faz discussão, existe? Realmente não. Depende, né? Se ela prefere morrer porque pecar, ela vai para o céu. Mas ela não é má. Eles não matam de caridade. Não é má. Não é só o fato de morrer. Não, tem que morrer pela fé. Tem que pôr para a pessoa. Ou a vida ou nega a igreja. Tem que pôr esse não. Senão, se alguém me matar sem raiva de mim, não por causa da igreja, eu não sou mártir. Certo? Precisa morrer pela igreja. Entende? Vamos voltar que o bichinho está demorando muito. Certo? Bom, eu tinha para vocês a história do modernismo, não é isso? Falei por cima, tá certo? Então, na eleição de civilização, de criança ter sido eleito. Os modernistas dominavam a igreja. Certo? Então, o Papa Leão XIII tinha favorecido muito o modernismo e a cúria estava tão na mão deles. O secretário de Estado era o cardeal Rampolla. Certo? O vice-secretário de Estado era o cardeal Della Chiesa, feio, que não sei o que, parecia com meu pai. Tá claro? Então, todos modernistas. Se eu pudesse, no primeiro dia, mandou embora o Della Chiesa, o Rampolla. No primeiro dia. Então, ele matou a serpente na cabeça. Foi muito bom. Claro. O gozado é que ele tinha votado no Rampolla. Se ele tivesse votado, quer dizer, ele não sabia de onde foi. Ele conta que quando ele foi para ser Papa, ele julgava que o que falavam da maçonaria era um exagero. E que foi o cardeal medieval que abriu os olhos dele sobre a existência de maçonaria no Vaticano. Ele era tão inocente, tão ingênuo nessas coisas, que o governo francês maçônico tinha determinado que se não fosse eleito o Rampolla, que era o chefe da maçonaria, fosse eleito um homem, por exemplo, como o cardeal Sarto,
que era um ingênuo, que existia uma ficha. O Cardeal Sartre era muito bom, era um homem já de muita santidade, o que não quer dizer que ele soubesse história. Porque saber história é a natureza, a santidade é sobrenatural. Não é porque for ter vida sobrenatural e é um santo, está continuamente com Deus, que é capaz de construir um prédio. Não, não tem nada a ver com a santidade. Claro não. Então ele não podia ser um grande médico, nem um grande professor de história, porque ele não conhecia nada. Tanto que não conhecia que votou no Rampor. O primeiro dia expulsou no Rampor. Quer dizer, no conclave, contar alguma coisa para ele. Claro. Ele votou os primeiros votou no Rampor. Depois, então ele expulsou o Rampor. Ele vai expulsar todos os amigos do Rampor do Vaticano. Certo? Então ele vai expulsar logo mais. Ele vai expulsar o Cardeal Rampolla, que era o grande chefe do modernismo e da maçonaria. Então ele vai expulsar o Cardeal Rampolla, que era o secretário de Estado, o Cardeal Della Chiesa, que vai ser depois Bento V, vai ser eleito depois dele, é grande inimigo dele. Vai expulsar o Cardeal Radini Tedeschi, que era um nobre, vai mandar para Bergamo. Lá ele vai, como vai? Está começando agora. Você vai bem, Tiago? Meu pai pode vir, posso gravar a aula? Pode ir lá. Põe aqui o computador. Eu repito para o seu pai poder ouvir esse começo. Tudo bem, então? Professor, qual o nome do cardeal que falou para o São Pio X da maçonaria? Merri Del Val. Ele vai ser o grande auxiliar do cardeal, Merri Del Val. Eu já falei dele para vocês, que era o peixinho de Léo XIII, lembra? Que Léo XIII não viu Monsenhor, ainda quando era seminarista. Ah, essa na aula não estava. Não. Vai ser o secretário de São Pio X. Não está funcionando. Professor, penso que o futuro pensa que foi expulso, depois retorna. Vai. São Pio X é mandado como bispo de Bolonha. Eu vou contar daqui a pouco. Mandado como bispo de Bolonha. Ele vai para Bolonha e São Pio X nunca nomeia ele cardeal. Na última hora, nomeia ele cardeal. O nomeia ele cardeal, 3 meses depois, São Pio X foi apagado. Quando o senhor diz expulso, tira do Vaticano. Tirou do Vaticano, mas tirou assim. Tchau. Estão certo? Todo mundo entendeu que ele estava expulso. Mas então eu vou comentando só. Então, o cardeal de Bolonha, o Della Chiesa, não Della Vecchia, o Della Chiesa, tá certo? Ele foi muito ruim. São Pio X nunca nomeou ele cardeal. Ele foi bom. Foi péssimo. Foi péssimo. Os piores homens que já vi na história da igreja. Ele não valia nada. Você entendeu bem o que eu falei? Não. São Pio X nomeou ele contínuo. Na última nomeação de cardeais, São Pio X nomeou um monte. Fez um discurso espetacular. Ele não tinha nomeado Della Chiesa. O casamento levou, como ele levou a lista, ele pregou a lista, falou, santidade, falta o cardeal, falta o Monsenhor de Bolonha. São Pio X esse não. Mas de Bolonha sempre teve cardeal. Ele não quer. Mas Bolonha sempre teve, praticamente, daqui. E acrescentou com a caneta Monsenhor Della Chiesa. 3 meses depois ele morreu. Porque o Monsenhor Della Chiesa era já cardeal, ia participar do conclave. Veio um Chazig. Foi eleito por um voto. Por um voto. Exigiram contagem de votos e as assinaturas. Porque o cardeal que vota em si mesmo foi excomungado. Não deixaram ver se ele tinha votado nele mesmo. É proibido. Claro. Não deixaram ver por que ele votou nele mesmo. Óbvio. Bom, então, eu estava dizendo para o seu pai, então, para começar, que São Pio X, quando foi eleito, ele conhecia muito pouco de história. Era um cardeal muito bom, muito santo, mas ele não tinha grande instrução de história. Claro. Então, por exemplo, ele disse que quando ele era cardeal, certo? Ele não conhecia grande coisa sobre a maçonaria.
E quando falava do papel da maçonaria na história, ele achava que era tudo exagero. Quando ele foi para o Vaticano, então o cardeal Medieval abriu os olhos dele. E ele viu que a maçonaria é muito mais grave e importante do que parecia. Claro. Bem, no primeiro dia, ele expulsou o cardeal Rampolla, que era o secretário de Estado de Leão XIII. Então, cortou a cabeça da linha modernista. Mas continuaram muitos outros. Esses dois eram auxiliares do Rampolla. Ele vai demorar alguns dias para expulsar. Certo? Mas vai expulsar todos. O cardeal de la Chiesa, Bento XV, era Monsenhor de la Chiesa, não era cardeal. Certo? A Secretaria de Estado tem dois órgãos. A Secretaria de Estado é uma espécie de ministério principal da Igreja. Então tem o Ministério das Relações Exteriores, que é governado pelo subsecretário de Estado das Relações Exteriores. Cuida dos embaixadores, etc. E tem o subsecretário de Estado para os casos interiores, que cuida dentro da Igreja. Certo? O de la Chiesa era das relações exteriores. Esse aqui é das relações interiores. Certo? Ele demitiu os dois. Mas não foi logo. Quando ele foi eleito Papa, ele não nomeou ninguém, não nomeou o secretário do conclave cardeal, como era costume. Quando recebeu o barbete, tiravam ele de cardeal, punha na cabeça do secretário, certo? Ele não fez isso. Certo? E não nomeou o secretário de Estado. Então começaram as confabulações para ver quem que nomeava o secretário de Estado. O secretário de Estado tem uma importante muito grande na igreja. Claro. É o primeiro-ministro do Papa. Quem é hoje? Hoje é o cardeal Bertone, inimigo de Bento XVI. Bento XVI tinha nomeado ele por ser amigo dele há muitos anos. Agora, em janeiro, o cardeal Bertone liberou uma carta assinada por todos os cardeais contra o Papa. Por causa da absolvição dos cardeais, dos bispos da família. Então, ele não nomeou ninguém. O seu Luiz Delval era só secretário do Vaticano. Certo? Então, São Pidécio ficava muito amigo dele, mas era conhecido por todo mundo. Um dia São Pidécio teve que sair, quando voltou, era uma recepção do Papa com todo o corpo diplomático, todos os embaixadores. E ele tinha medo, porque São Pidécio era um homem de origem camponesa. Era um padre de aldeia. Claro? Então a linguagem dele, os modos dele, eram coisas de aldeia. Claro? Então tinha medo que, no encontro com embaixadores, ele não tivesse a habilidade e os modos que convém. Quando ele chegou, o São Pidécio tinha acabado de falar. Estava um silêncio tremendo. Ixi, ele deve ter falado alguma coisa errada. Certo? Estava todo mundo quieto. Esse homem é um santo. Os embaixadores estão com o queixo na mão de ver a virtude do homem. Claro? Bem, começaram então as trevas para ver quem ia ficar secretário de Estado. Então, a esquerda queria que ficasse o Monsenhor de la Chiesa. Claro? E foi toda uma chicana para fazer a nomeação. E não saía a nomeação. Depois de um certo tempo, saiu num jornal que o Papa ia nomear o de la Chiesa. O jornal que publicou era controlado pelo de la Chiesa. Quer dizer, que tinha os jornalistas na mão, ou melhor dizendo, nos dedos. Então ele tinha feito por a notícia. O Papa ia nomear. Então o Papa recebeu a ele, e no fim da recepção, tá certo? O Monsenhor de la Chiesa se levanta e fala: Monsenhor, ia falar para os senhores. Abriu uma gaveta e pegou o jornal. Saiu essa notícia aqui, que eu vou nomear o secretário de Estado. Não tenho nada a ver com isso. Se eu fizesse isso, está muito bom. Eu queria que Vossa Excelência me fizesse um favor. Porque o Papa não faz favor, eu deveria. Que eles não gostam do Papa. Não me peçam para fazer qualquer coisa que eu não faço. Se eu mandar, sou obrigado a obedecer. Não sei se entenderam. Era uma treta. Se eu pudesse dizer, eu queria que vocês fizessem favor. O senhor mande que eu obedeço. Por favor, não vou fazer.
Não, senhor, fazer favor. Você manda que eu faço, senão não. Mas vai me fazer um favor. Você vai fazer favor para mim, fazer apostolado em Bolonha. Tchau. Que era passar de um lugar central na igreja para uma cidade importante da Itália, e a Arcebispo de Bolonha, secretário de Estado, e a Arcebispo de Bolonha, um fracasso, claro, botou ele para fora. Foi um golpe tremendo. E nunca nomeou ele. Dizia para São Pidécio depois. O cardeal de Bolonha é um grande arcebispo. Que bom. Não, o arcebispo de Bolonha é um grande arcebispo. Que bom, mas continua assim. Queria que ele fosse cardeal. Não, ele não é bom bispo. Continua bispo, olha, se ele é bom bispo. Não nomeou cardeal nunca. Só os 3 últimos meses antes de morrer que ele fez cometeu esse erro. Porque morreu logo depois. Que o outro já podia ser candidato. Tá? Então, depois, ele nomeou o Guardel. Ele tinha como ajuda. Esse aqui ele mandou embora também. Mandou para Bergamo. O Rabino teve que levou então para Bergamo como secretário João XIII. Sabe que era o padre João Carlos, que foram os dois lá organizar greves de operários. E o João Carlos foi ser piqueteiro na porta de fábrica para defender as greves e impedir que os operários entrassem nas fábricas. Quer dizer, piqueteiro. Claro. Tudo bem? Claro. Isso foi em 1904. Depois, quando começar a guerra, o João Carlos vai ser convocado para soldado, né? Então ele vai para na Guerra Mundial, ele foi. Então tem as fotos dele soldado, que ele tinha vergonha de ser padre, então ele fez crescer um bigodaço. Para mostrar que era igual a todo mundo. Mas claro, ele foi simplesmente padioleiro. Foi capelão e padioleiro. Ajudava a carregar quem estava ferido lá na casa. Claro, só isso. Mas qual a relação dele com o Tedeschi? Secretário do Tedeschi. Tá certo? O João Carlos foi chamado como secretário dele. Foi ensinar também história da igreja no seminário de Bergamo. E lá ele ensinava com o livro do Monsieur de Cheina, livro modernista. E trabalhava contra o São Pidécio. O São Pidécio foi processado. Pois onde foi o Rabino Tedeschi? Para Bergamo. Cuidar da universidade? Não, cuidar da prefeitura. Não, ele foi lá, ele era arcebispo, ele tinha uma faculdade onde ensinava o secretário que era o João XIII. E o João XIII também patrocinava a greve. O João XIII ensinava tudo modernismo. Bem, o Papa São Pidécio tinha pouca gente no Vaticano. Ele vai dizer que ele vai ter 3 cardeais por mês. O cardeal medieval, o cardeal Delay e o cardeal Vives e Tutto. Ele estava muito velho, doente, mas era um cardeal muito bom. Os 3 eram bons, mas era muito pouca gente. O grande problema do Papa é saber o que está acontecendo. Claro. Por exemplo, Bento XVI, ele sabe o que está acontecendo em São Paulo? Claro que não. Claro que não. Vou mandar para o Papa um relatório sobre todos os trapaços que tem aqui nas paróquias. Eles não recebem. Porque o Papa não pode receber. Chega um correio lá, bate na porta do padre, que correio, tem aqui um pacote. Você passa por um secretário, tem um protocolo, passa por 1000 secretarias, distribui, um para tratar dos bispos, dos padres, dos religiosos. Tem 1000 secretários que vão ler as cartas, e quando é uma carta que é boa, rasga, joga no lixo, pronto. Pronto. O Papa nunca vê o relatório. Tá claro não? Uma vez eu levei umas provas contra o João Cláudio, o cardeal aqui de São Paulo. Falei com o arcebispo aqui da Zona Central, ele viu os documentos. Disse, o senhor nunca dá isso para ninguém. O senhor tem que levar diretamente para um cardeal do Vaticano. Escolhe ver o cardeal. Claro. Então, para um cardeal ruim, ele pede um apoio, certo? Ganha um apoio, rasga aquilo, pronto.
Não tem cabimento. Então o Papa não tem como saber as coisas. O grande problema da igreja é a comunicação. A igreja tem 1 bilhão e tanto de filhos. Tem centenas de milhares de padres, milhares de bispos. Como é que o Papa vai saber as coisas? Não dá. Claro. Tem que nomear o bispo de Ribeirão Preto. O Papa não sabe quem tem que nomear. Ele vai receber indicações. Então o bispo diz, nomeia tal que é bom, outro de votar no outro. Ele tem que escolher conforme a ficha que dão. A ficha que lhe parece menos ruim, ele nomeia. Então todo o problema está em ter comunicação com as partes. São crianças que não tem. Isso é mais uma prova que é Deus que cuida da igreja. Senão não dá. Não dá. Você manda para o cardeal uma carta contra o vigário da sua igreja, o pároco lá. O cardeal nem recebe. Aqui tem um secretário que vem aqui, conta meu amigo lá. Então, não tem possibilidade. Claro? Nós mandávamos muitas cartas para o Núncio aqui, para o Núncio mandou dizer para o Marcelo, não quero saber mais disso. Então não adianta mandar. Tá? O bispo de Campinas, o bispo de São José dos Campos, o bispo de Limeira, disseram que quem mandou esse latim para o povo para ter a missa antiga foi o Núncio. Quer dizer, o Papa não disse isso, mas o Núncio disse. Quer dizer, o Papa não sabe isso. Se ele manda uma vez para o Papa, tem que passar pelo Núncio. Vamos fechá-lo. Quer dizer, é muito difícil a comunicação. O número de modernistas na igreja é enorme. Os líderes eram poucos, mas as ideias eram muito espalhadas. Certo? E o Papa não podia saber quem era modernista, não, porque era uma coisa secreta. Professor, hoje está pior do que aquela época? Está muito pior. Está muito pior, sem comparação. Então não tinha medo de saber. Por isso, Onde foi o Rampolo? o Rampolo foi nomeado por um cargo totalmente secundário, eu não me lembro qual que era, mas fora do Vaticano. Ele foi nomeado por um cargo lá, que eu brinco, coleção de Santa Fé. Foi um zero, lugar zero. Foi aqui lá. Pegou um. Tirou cadê um? Foi promovido. Muito bem. Então o Papa tinha grande dificuldade era saber o que acontecia. Por isso, não foi lá o que fizeram, que ele vai ser eleito em 1903. Se eu quiser. Né? 1903. Em 1905, ele escreveu a encíclica contra a maçonaria, contra o governo francês. Tá certo? A encíclica Vehementa. Contra o governo francês, contra o governo maçônico francês. Vehementa. Tá? Em 1804 ou 5 também, ele vai colocar os livros do antigo Index. Pediu para colocar 2 livros, ele colocou 5. Muito bom, não. Deu um pavor grande. Em 1907, que ele vai fazer, o decreto lamentável. Lamentável. Todo mundo tem que jurar. Todo mundo vai ser, o decreto vai ser abolido por Paulo VI. Qualquer pessoa de colégio católico, de faculdade católica, qualquer vigário, qualquer cargo eclesiástico tem que jurar o decreto lamentável, o decreto antimodernista. Que tem que jurar um juramento solene, que tem que combater as ideias modernas. Depois escrevemos uma encíclica Pacheco, que nós vamos estudar na próxima vez. Professor, esse lamentável, o Paulo VI descobriu, acabou com. Era contra ele. Ele tinha jurado, mas ele acabou com o decreto. O decreto não tem valor de nome, então. O decreto, que ele diz, é baseado na doutrina católica. O que ele tirou, a obrigação. Tinha que jurar. Não é que perdeu o valor. Não, tinha que jurar. Ou dispensar de jurar. Entendeu? Muito bem. Então, a coisa foi isso. Lá por 1907, 1908, quando ele fez, ou perdão, mexia aqui em alguma coisa. Fez que era apagador. Isso está funcionando. Lá por 1907, 100 e pouco mais, Santo Ideste, Cardeal, Verdeval e Belém
tiveram a ideia de organizar um serviço de informações do Vaticano. Tá? Organizar um serviço. Tá ligado? Então, um serviço de informações do Vaticano. Para dar informações a ele do que acontecia nas paróquias. Para mandar ordens do Vaticano para todo mundo. Claro. Um sistema nervoso que mandava informações e transmitia as ordens. Tá claro? Tudo bem? Essa organização se chamou Sodalício Piano. Isso aqui tem poucos livros que tratam disso. Sodalício Piano, que é a congregação de São Pio V. Sodalício é uma congregação, um religioso. Sodalício Piano. A chefia do Sodalício Piano estava com os cardeais Delay e Meridel. Eles que eram os chefes da Sodalício Piano. Tudo bem? Essa sociedade, ela tinha como símbolo um pinheiro. Certo? Coisa assim. Em francês, isso aqui chama-se un sapin. Sapin quer dizer pinheiro. Tá certo? Então, essa sociedade passou a se chamar La Sapinière, o Pinheiral. Certo? Tudo bem? A sociedade era discreta, não era secreta, porque o Papa tinha fundado. Certo? Uma sociedade secreta, excomungada, porque é uma sociedade que não é conhecida nem do governo, nem da igreja. Então não está submetida a nenhuma lei. E por isso é que quem faz uma sociedade secreta assim, está excomungado. A PP tinha sempre viva, que não obedecia nem o Estado, nem a igreja. Então está excomungado. Certo? A sociedade secreta é uma sociedade organizada às escondidas do governo e da igreja. Isso é condenado. A Sapinière era conhecida pelo Papa, foi ele que fundou. Então não era secreta, mas era bem discreta. No Vaticano ninguém sabia. Claro que depois isso foi muito mal organizado. Certo? Então, os chefes eram o Papa, que sabia. O secretário dele era um homem muito bom, Monsenhor Bressan. Sabia. Essa sociedade existe ou não? Não existe, é proibida. Até quando que existia? Até, quem sabe até ontem, né? Não. Depois vamos ver lá. Então, Monsenhor Bressan, o secretário sempre desce. Depois, os cardeais Delay e o cardeal Meridel eram os chefes da sociedade. Quem organizava tudo foi escolhido para organizar a sociedade um monsenhor, para presidir monsenhor, o presidente era Monsenhor Humberto Benigni. Ele aparecia como o chefe da sociedade. Certo? Que fazia as coisas. Monsenhor Humberto Benigni era professor de história na faculdade de Roma. E ele usava, professor de história da igreja, e ele usava, como professor de história, um livro do modernista Monsieur Michel. Você quer dizer, o homem que vai organizar a sociedade para combater o modernismo, estudava história com o livro dos modernistas. Não sei se está entendendo que loucura. É muito mal escolhido. Esse homem tinha ideias ruins. Ele foi escolhido, então, para ser o encarregado de espalhar as notícias do Vaticano contra os modernistas e para mandar as informações para o Vaticano. O principal é mandar as informações para o Vaticano. Claro. Então, como ele organizou? Ele arranjou, como ele tinha trabalhado em jornais, ele arranjou três freiras, para organizar uma agência de notícias, que se chamou inicialmente Agência Roma, ou Correio de Roma.
certo? Por ele Roma. Então, essas 3 estrelinhas batiam a máquina, que tempo não tinha computador, batiam a máquina, os artigos do Monsenhor Bonino e mandava para todo mundo o que ele queria informar. E recebia informações de todo mundo, certo? Tudo bem? Bem. A Secretaria de Arquivos de tudo, Secretaria de Arquivos, foram feitos na Bélgica, em Namur. Certo? Um advogado chamado Jonks. O Monsieur Jonks, o Dr. Jonks, era o secretário e arquivista na Bélgica. Todos os documentos eram mandados para a Bélgica. Certo? Bem, como organizar a sociedade secreta para informar o Vaticano? Eles são informações para mandar para o Papa que fazia os bispos. Então, aqui a agência a Roma tinha que ter subagências capitais. Então, em Paris tinha uma, tá certo? Em Londres tinha outra, em Washington tinha outra, nas grandes capitais, certo? Em Bruxelas. É claro que não tinha aviso. A agência de informações do Vaticano secreta não era assim, tá certo? Não tinha nada disso. Então, na França tinha máximo 10 pessoas. Certo? Em toda a Europa, o jornalista devia ter umas 50 pessoas. Não tinha mais que isso. Claro? Então, pessoas importantes. Eram escritores católicos, monsenhores, que tinham se destacado na luta contra o americanismo, contra o Sion. É claro ou não? Então, eram padres inteligentes, que eram chamados para organizar isso. Esses padres, por exemplo, em Paris, era o padre Barbier, Monsenhor, que ele fez a conjugação de cristiano, Monsenhor, já respondeu. Então, eram uns padres importantes, que eram autores de livros, certo? Que davam as informações. Esses padres, para ter as informações numa cidade como São Paulo, eles tinham que receber informações das paróquias, óbvio. Claro? Então, tinha sido o povo que falava para o padre. O padre mandava para Roma. Claro? Tudo bem? Então, ele está na paróquia lá de São João Preto. Me conta o que fez o padre, eu mando para o monsenhor encarregado aqui, que manda para Roma, o Papa vem a saber. Claro? Então, assim funcionava. Então, mas o povo não sabia de nada. sabia de nada. Então, ele tinha que dar uma coincidência de falar com alguém que era do sodalista. Ele tinha que procurar, o sodalista tinha que procurar. Os meus sodalistas eram poucos. Ah, tá. O sodalista que ia atrás. O sodalista aqui atrás. Então, como é que fazia? Em cada paróquia tinha que fazer uma sociedade para captar informações. Então, em muitas paróquias, fazia-se a congregação de São Pedro. A congregação de São Pedro era uma associação paroquial, por exemplo, o padre, o padre Barbier, organizava em Paris uma paróquia, a congregação de São Pedro, para difundir a devoção a São Pedro e ao Papa. Então reuníamos as pessoas mais devotas, dedicadas ao Papa, e essas pessoas pediam para eles com cuidado, tudo que o padre aqui fez de errado, de conta. Os membros da congregação de São Pedro não sabiam que o padre Barbier ia mandar para Roma. Claro não. Tudo bem? Coisa secreta. A congregação de São Pedro procurava despertar o amor à igreja e fazer também o combate às heresias. Por isso, todo dia de São Pedro tinha uma cerimônia de queimar vivos hereges. Claro? Isso hoje. Isso, eu já fiz várias festas de São Pedro queimando vivos hereges. Tudo bem? Então, na paróquia tinha a congregação de São Pedro, que estava um jornalzinho, com a notícia do Poder de Roma, certo? Pegava informações do público católico, mandava para Roma e chegava na mão do Papa. As informações secretas. Certo? Então, se um bispo estava dando conferências modernistas no seminário,
mandava o Savigny para Roma, discretamente. Falava, tudo bem? Certo? Que tipo de medida era tomada contra? Demissão. Demissão. Era coisa séria. Tudo bem aqui? Professor, naquela época que eu fui cantar na sua casa, por volta de 58, frequentava a congregação marina da Consolação. Então, o senhor Bastos recebeu um título de próximo doutor. Não quer dizer nada, é o título. Se ele quer, mas não dizer bem por Não. É só. O seu Bastos era torcedor de São Paulo, para organizar a torcida de São Paulo, mas nada. Então, a congregação de São Pedro era uma congregação secreta, pública. Atrás dela que tinha o soldadismo piano. Sabe? O soldadismo piano era completamente para o público inexistente. Eles publicavam livros com Pinheiro. Certo? Isso era minúsculo, porque o centro era o Mussolini com 3 estrelas, mais nada. Não, eles tinham, para publicar entre o Mussolini e os membros, os padres de todo mundo, tinha um código secreto. O código secreto é pena que eu não trouxe aqui, mas eu posso trazer na próxima vez. Parece a língua do P das crianças. Conhece a língua do P? É uma coisa ridícula. Por exemplo, a Amazon era símbolo de que país? Da China, evidente. Do Brasil, claro. Tudo assim. Era um nome que estava na cara, eu queria dizer. Tá certo? Então, falamos o chefe do hospital. Era um bispo. Certo? Os médicos do hospital, os padres, os enfermeiros, os frades, as enfermeiras, as freiras. Era ridículo. Todas as pessoas tinham apelido. Claro? Os apelidos eram um absurdo. O cardeal medieval, o Monsieur Bonini, que fez o código, chamava ele La Paura, quer dizer, o medo. E o apelido pejorativo ainda. Debuxando, ele era muito contra o medieval. Muito contra o medieval. Então era tudo numa brincadeira. Tá claro? Uma palhaçada. Certo? Uma palhaçada. Aqui no Brasil, houve aqui na congregação de Santa Cecília, tinha, no capitão do Ato Leopoldo, certo? Tinha uma congregação de São Pedro, que queimava os livros no dia 29 de junho. Portanto, tinha alguém soldadista piano. No Brasil, os membros soldadista piano tinham como símbolo um leão de pé com as patas levantadas e uma cruz no peito. Entenderam? Que era o leão de Dom Maia, o leão da PSP, o leão de Monsenhor Silvio, o leão do Dom Sigor. Quer dizer, eles eram todos celulares pianos. Pois até Pedro roubou o leão para ela. Monsenhor Silvio, quando morreu, deixou para mim os livros dele e deixou também uns pratinhos que ele tinha na casa dele, todos com leão. Leão feito de ouro, muito bonito. Mas ele era estudante de piano. Aqui em São Paulo tinha uma porção de padres que eram estudantes de piano, que mandavam informações para o Vaticano. Claro. O chefe, aqui no Brasil, era o bispo de Petrópolis. Não esqueci agora. Deve ser. A minha memória está ficando péssima. Ele trabalhava contra. Sempre que queriam fazer alguma coisa, vinha ordem de Roma, não pode. Claro, não deixa. Quer dizer, os soldados de piano tinham uma comunicação para todas as bases e recebiam as coisas. Tá certo? Então, os meus soldados de piano eram 2 irmãos, como é o nome deles?
não me lembro mais. Eram dois irmãos que tinham um jornalzinho violento contra o Cardeal de Milão. Tá certo? O Cardeal de Milão, eu sou Ferrari, Cardeal Ferrari. Que era moderníssimo, livre se eu pudesse. Ele acabou inventando, se eu pudesse, contra os dois irmãos que escreviam contra ele no jornal. Se eu pudesse, me desprende. O que o senhor queria que eu fizesse? Nós estamos numa guerra. Numa guerra se dão socos. Não se trocam flores. Então, apoiou os dois irmãos contra o cardeal. O cardeal vai ser violentamente contra São Fidécio. Tá? Bom, esse código inventado pelo Bonini era um absurdo. E esse sistema era ridículo. Porque mandar alguns artigos que ele escrevia para todo mundo, não nos via nada. As informações que chegavam para o Papa eram boas, mas ele não fazia nada. O Monsenhor deu bem. Então, para melhorar, o que ele fez? Ele resolveu contratar um padre para ajudá-lo a escrever artigos, para ter mais artigos. Certo? Então, ele pegou um padre chamado Padre Verdes. O Padre Verdes vai ter um problema enorme. Esse padre, ele é inicialmente um monge beneditino em São Paulo, fora do Rio. Ele era modernista e participou de uma reunião secreta para destruir o Rio. Depois se assustou muito, se arrependeu, foi ao Vaticano, procurou um padre e se confessou. Certo? Então confessou que tinha participado de conspiração para destruir a Igreja Católica. O pecado não é pequeno. O pai perguntou que conspiração é essa. Ele então disse que não podia falar os nomes, mas que a conspiração existiu mesmo. Só depois se soube tudo. O padre disse que não se podia absolver. Que tinha que consultar o Vaticano, seria obrigado a dar os nomes. Estava arrependido, tinha que denunciar todos que estavam conspirando contra ele. Óbvio. Certo? O padre não podia revelar quem era que estava acontecendo. Isso está em segredo de confissão. Então pediu licença a ele para mandar uma consulta ao Vaticano se uma pessoa que se confessar participando de uma conspiração para destruir a igreja, se podia ser absolvida sem dar os nomes dos conspiradores. Mas não tinha quem era a pessoa, nem o padre assinado. Essa consulta existe até hoje. Quando um padre tem dúvida se pode perdoar alguém, manda para o Vaticano a consulta. Então escreve para a Sagrada Penitenciária. Uma mulher estava esperando uma criança. Então ela fez tal e tal coisa para a criança morrer. A criança não morreu, mas ficou cega. Ela então estrangulou a criança. Como é que faz nesse caso? Perdoa, não perdoa? Claro, como fazer? Não dá o nome da pessoa, não dá o nome do padre, tá certo? X pergunta. Y confessou tal pecado. É obrigado a contar os conspiradores ou não? Certo? Então o público não conhece, nem a Sagrada Penitenciária conhece. A resposta dele, negativa. Só essa frase. Não pode dar perdão se não contar quem são os conspiradores. Então o padre, desculpado, Verdes, o padre que confessou para Verdes não sabia o nome dele. E quem responde se identifica a pessoa não. Não pode. Eles marcavam uma hora, então, para então eles marcavam uma hora. Volte aqui outro dia que eu vou... Não, foi publicado. Consulta X. Põe a consulta. Alguém participou de conspiração. Tem... não tem anônimo. Uhum. Tá certo? Então a resposta é negativa. Precisa contar os conspiradores. Então o padre comunicou para o Verdes. Tem que contar os conspiradores. Não tem, ele contou. Ele deu todos os nomes. Então ele recebeu absolvição. Certo? E então, saiu do convento e ficou padre comum. Esse padre que o Monsenhor Bonini vai contratar para escrever artigos contra o modernismo. Um dos chefes dos modernistas. Então, o Benini tinha sido professor de história ensinando com livros modernistas. Agora contrata o padre Verdes, um dos líderes da conspiração, para trabalhar contra a conspiração modernista. Um absurdo. Claro, não. Não sei se quiser. É um absurdo.
absurdo. O homem está cheio de ideias modernistas. Não é porque ele se confessou que ele trocou de ideia. Está claro ou não? Ele se ofereceu para trabalhar, em troca ele queria só o pagamento do papel e dos selos, para mandar os artigos para toda a Europa. Então, pagavam para ele por mês nada, porque os selos naquele tempo eram baratíssimos. Está claro ou não? Só pagavam um pouco de papel, que ele escrevia no papel, e pagavam os selos, envelopes. Então ele começou a escrever artigos contra o modernismo. Isso vai dar um ponto tremendo. Porque depois de alguns anos, o padre Verdeschi vai se apaixonar por uma moça. Tá certo? Então abandonou o partido e casou. Casou com essa moça. Claro. Fugiu com ela para a Suíça. Foi para a Suíça e ficou pastor protestante na Suíça. Quando ficou pastor, então ficou pastor Verdeschi. Quando ficou pastor protestante, voltou para Roma. E abriu processo contra o padre que lhe confessou por ter delatado o pecado dele. O padre não delatou ninguém. Não sei entender. O padre só perguntou no Vaticano, alguém confessou de uma conspiração. É obrigado a dar os nomes? É. Só isso. Ele deu os nomes, mas ninguém soube os nomes. Ninguém sabia que o padre Verdeschi fez isso. Processou o padre. Mas processou São Silvestre como violador do segredo de confissão, em tribunal do governo. Então foi aberto processo contra São Silvestre. Quer dizer, uma coisa de louco. O governo italiano era contra São Silvestre, mas que não quer saber ninguém. O Papa não revelou segredo de confissão coisa nenhuma. Tá claro? Nem o confessor revelou, ninguém sabia quem era. Tá claro? Ele que agora falou, era eu, e eu contei os nomes, para não dizer quais nomes de público. Então ele perdeu o processo, mas perdeu. Então se retirou para os Estados Unidos, desapareceu. Nunca mais isso. Tá claro? Você vem aí um fracasso desse negócio. Não tem cabimento. Entendeu? É um negócio. O seu Galício Piano, os livros falam como se fosse uma estátua internacional. Era só isso aí. Um peninho, meio modernista, com 3 freirinhas escrevendo, um padre canalha ajudando. Acabou. Depois tinha o advogado Jonks. O advogado Jonks, em Namur, na Bélgica, defendia o feminismo. Era feminista. E defendeu publicamente em artigo que as mulheres têm direito de voto que nem os homens. Está claro ou não? Então o Papa tem obrigado a chamar a atenção dele, que não tem cabimento. Essa igualdade entre homem e mulher é um absurdo. Está claro? Mulher não tem que votar. Nem ninguém precisa votar. Tem que votar só o pai de família. E olhe lá, melhor nem ter votação. Está claro? Isso é democracia liberal. Quem sabe representar a família é o pai. O pai que conhece os interesses da família. É claro que ele consulta a mulher. Quem nós vamos votar? Vota em tal. Mas é acordo, homem e mulher. E podendo isso não eu, aqui comandei minha mão. Óbvio, né? De um padre inimigo meu. O homem é cabeça da família, a mulher pescoço, vira cabeça para onde quer. Tá muito bem. Ó, Catarina de Luizada, cuidado, hein? É assim, né? Já é assim agora, né? Já percebi. Olha como ela está contente. Não adianta fingir. Esse é um segredo que todo mundo sabe. Mulher que manda. Né? Então, o tal cretino, o tal Jonks, era um homem com ideias absurdas. Esse é o chefe da conspiração contra o modernismo. Estão compreendendo que o Galício Piano tinha que dar para os bolos na água. O Benigni, violentamente contra o medieval, La Paura, debochava do chefe, que ninguém se entendia. Tá claro? Um absurdo. Isso vai durar pouco. E quando começar a guerra, os alemães invadiram a Bélgica. O monsieur que escrevia contra a maçonaria, o monsieur de la Suze,
que é a conjuração de cristã, era um dos membros da sociedade etíope. Quando começa a guerra, os alemães tomam a Bélgica. A Itália estava contra a Alemanha. E o Jonks, que via na Bélgica e na mão, recebia um monte de cartas vindas de Roma, do jornalista Piano. Certo ou não? E mandava cartas para Roma. A Itália contra a Alemanha. A Alemanha sendo dominada a Bélgica, era invadindo a França. Aí foi feita uma denúncia para o exército alemão, que o advogado Jonks era espião da Itália contra os alemães da Bélgica. Tá claro? Agora vamos começar a história interessante. Então, uma noite chega a polícia do exército alemão na casa do Jonks. Pois não. O Jonks então ficou muitos anos no caso, né? Ficou uns 7, 8 anos. Não, então pro 10º. Não, para a Primeira Guerra. Primeira Guerra, 14. Chega a polícia alemã. Chega uma patrulha, chefiada por um major. Cerca a casa, estava na guerra. Os alemães estavam ocupando. Prende o Jonks. Espião alemão está traindo a ajuda da Itália. Então, a tropa que invadiu lá tinha um major, tudo com uniforme, todos soldados de uniforme, e 2 capelães de uniforme alemão. 2 padres. Belga. Um deles, padre Derbigny. Padre Derbigny. Vai ficar amigo de Pio XII. O senhor Derbigny. O senhor Derbigny, modernista. Pegaram os documentos. O major alemão não viu, não tem nada de ver com a guerra. Era só problemas religiosos. Não tinha nada de ver com a guerra contra a Alemanha. Então, pediu desculpa, se foi embora, mas levou os documentos. Todo o arquivo do senhor Piano, de todo mundo. O senhor Derbigny fotografou tudo. E os documentos desapareceram. Só vão aparecer em 1953, sabe? Quase 40 anos depois, na România. Claro? Um dia eu fui na cidade, estava perto de uma livraria, falei, vou na livraria, vou pegar alguma coisa. Não tem livraria, se quer muito, peguei um livro. Os documentos da Arício Piano. Eu comprei na hora. Eu tenho cá. Posso trazer para vocês. Bem interessante. Publicado pelo tal Emílio Pula, que é um modernista bem importante. Então, os documentos desapareceram. Baseados nessas fotografias, o Monsieur Derbigny publicou artigos contra o soldado etiopiano. Escreveu a lenda dessa grande maçonaria católica fundada por Santo X para combater o modernismo. Está claro? O soldado etiopiano teve força. Não fez nada. Em 1914, quando começou a guerra, se eu tivesse ter nomeado o cardeal Melitador de Bolonha, o de la Chiesa, como cardeal, se eu pudesse morrer, foi eleito o de la Chiesa, inimigo se eu tivesse. No primeiro dia expulsou Merdão, do mesmo palácio que foi expulso do aeroporto. Para ficar claro, fizeram isso com meu amigo. Então, o nome de Bento, em homenagem a um santo de um complante excomungado por Santo X. Pelo menos o senador Fogazzaro, depois eu posso contar para vocês, Roma, que tem alguma coisa de interesse. Então, o santo modernista chamava-se Bento. Por isso, Bento Cristo tomou o nome de Bento. Isso eu cuido aqui, para botar para vocês na próxima aula, senão perdemos muito tempo aqui. Está claro isso? Tudo bem? Santo X morreu, foi eleito inimigo de Santo X. Expulsou o Mesdelva. Quando foi apresentado para a Cúria, o padre Benigno, o senhor Benigno, foi pedir a bênção para o Papa. O Papa foi passando na frente de todos os monsenhores do Vaticano, dando o anel para beijar, todo mundo ajoelhado e beijava. Quando chegou no Benigno, o Benigno falou, você não! Tirou a mão, não deixou de beijar a mão do Papa. Demitiu ele no cargo do Benigno
e fechou o sodalista piano. Porque o sodalista piano era contra o modernismo. Então, a primeira coisa que ele fez foi fechar o sodalista piano. Claro. Depois de 4 anos, reabriu sob nova direção. Está entendendo, não? Nova direção. Nomeou um modernista para dirigir o sodalista piano. E o pessoal aqui de São Paulo mandava todos os relatórios contra os modernistas para estudar de piano. Então, quem estava no topo lá agora era o modernista. Então recebia, o senhor está um bandido, etc. Nomeado arcebispo de São Paulo. Está claro ou não? Em vez de ser contra, compreenderam? Quer dizer, um ator. Bento XV foi eleito em que ano? 1914. Uma tolice. Quer dizer, uma sociedade assim é um fracasso. Porque basta trocar o chefe que todo mundo embaixo está dominado. Bento XV só trocou o chefe. Tirou o Benin e pôs um outro. Pôs o Bela de lá. Os católicos, que eram todos modernistas, continuavam guardando os documentos. Tudo com a esquerda. Então, em vez de prejudicar, promovia. Está claro ou não? Por isso não adianta mandar relatórios para o Vaticano. Sabe para quem manda? Claro? Só conseguiu um cardeal lá para mandar um negócio para o claro. Não. Por exemplo, agora eu fiz uma fase de concurso.